Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Aaron. A gente está fazendo um trabalho para a Faculdade de Belas Artes sobre a história do bairro da Liberdade. Primeiro eu vou começar com umas informações gerais para te conhecer primeiro e a gente segue o contexto. Primeiro, qual é o seu nome e sua idade? Eduardo, 42 anos. 42 anos. Isso. Eu trabalho aqui há 6 anos, na Igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, que fica no bairro da Liberdade. Qual a sua percepção sobre o bairro da Liberdade? O que você sabe sobre o bairro? O que você acha do bairro? O bairro da Liberdade, ele é um bairro hoje oriental, que tem uma história negra, né? De escravo, de mortes, aqui por causa por conta da forca. As pessoas confundem muito, né? Se você for para algum lugar assim, longe daqui, falar bairro da Liberdade, a pessoa já pensa que é bairro japonês, Sim, mas sem você saber conhece da a história toda antes, né? Sim, perfeitamente. Você já respondeu uma pergunta nossa, que você talvez conhece a história do bairro, o que se passou antes. Sim. E você acredita que no bairro a cultura, ela foi, como ela é reconhecida no bairro, se mostram isso, ou se ela foi totalmente apagada, se as pessoas escondem isso por baixo dos panos? Totalmente escondido, porque hoje tem um movimento negros aqui, como Guia Negro, né, que faz essa história vir à tona. Né? Então, aqui embaixo vai ter a Igreja dos Aflitos, onde ela é a capela do cemitério aqui. Então, ela foi construída por escravos. Essa igreja, a primeira igreja, né, que é essa daqui, ela foi construída por escravos, né? Essa aqui provavelmente de mão de obra negra, né? Então tem muita história aqui no bairro que estão sendo escondidas. Por exemplo, a primeira mulher que fez a escola de samba é a Maria Eunice, uma senhora negra, né? Então o pessoal não sabe dessa história. Então o pessoal do Guia Negro, estou dando um exemplo do Guia Negro, ele vem resgatar essa história, né, da liberdade. Sim. Em relação à colaboração com o movimento negro, na sua opinião, como o movimento negro tem abordado o apagamento da história dos povos pretos no bairro? Como esse movimento vem sendo representado, como as pessoas mostram ele hoje em dia? Então, o Guia Negro, estou falando do Guia Negro porque eu conheço o pessoal do Guia Negro. Sim. Tem outros pessoal aqui também desse movimento de resgate, né? Por exemplo, eu vou citar exemplo dos Aflitos, que ali era um cemitério e hoje vai ter um memorial. Vamos fazer um memorial. Vai construir esse memorial, né? Então, aos poucos eles vão resgatando. A gente já conseguiu também mudar o nome da praça, né? Que é Praça da Liberdade virou Praça Japão África Liberdade. Ou alguma coisa assim. Foi incluída a África, que é muito importante. Sim. Né? O metrô também eu acho que poderia ter, né, Poder mudar o nome para ser reconhecido. Isso. Né? Sim. E qual você acha que é a importância de entender a história do bairro? Você sente que tem sim que ser representado, as pessoas que vêm aqui que não conhecem tem que saber da história? Você sente que tem que ter isso? Tem que ter isso, né? As pessoas que vêm aqui me procuram às vezes para saber a história da capela, eu falo a história da capela se confunde com a história da Fosca, porque aqui é Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Então eu tenho que contar essa história do jeito que ela é, né? Então, primeiramente, quem era enforcado? Eram escravos, eram os índios. Aqui nesse bairro da Liberdade, que era periferia de São Paulo, né? Aqui tinha o Pelourinho, a Forca e o cemitério, ninguém queria morar perto, né? Sim. Então, é importante ter esse resgate da história, entendeu? Sim. Não é, o japonês é importante? Sim, super importante, né? Mas tem toda uma história por trás que precisa ser revelada, né? Sim. E qual a sua visão sobre a imigração dos japoneses para o bairro? Como você enxerga a imigração como um processo de ressignificação, um processo de mudar a história do bairro, um processo para poder mudar a imagem? Qual a sua visão sobre isso? Então, eu não sei se os japoneses, quando vieram para cá, tinham essa noção, né? Eu já ouvi história que eles não sabiam o que era cemitério. Sim. Né? Quando eles vieram para cá, eles foram conduzidos para cá.
Sim. Não teve uma coisa assim, não, eu vou morar aqui, não. Todos eles foram conduzidos para cá, e aqui sendo o cemitério, que eles não sabiam. Já li isso aí que eles não sabiam. Depois que eles vieram saber dessa história. Então, eu acho que a importância dos japoneses foi levantar esse bairro, né? Hoje é um bairro importante, né? Veio o pessoal do Rio de Janeiro aqui, por exemplo, lá no Rio de Janeiro não tem uma cultura japonesa. Sim. Então, não tem um bairro específico não tem, né? Então eles vêm para cá, né? Para conhecer o bairro e assim, comprando produtos japoneses. Então, foi importante, né? Mas essa história do passado tem que estar viva. Sim. Né? Tem que ser representado. Tem que ser representado. Não pode ser esquecido. Tem que ser representado, né? Então aqui tem muita coisa oriental, né? Tem coreano, tem chinês e tem japonês, né? Agora tem mais chineses do que japoneses, né? Mas mesmo assim é a cultura oriental que está instalada aqui. Sim. E chegando ao fim já, qual a sua visão sobre o processo de orientalização do bairro, o processo de imigração, com os objetivos comerciais, para tornar o bairro um ponto turístico de São Paulo, para tornar o bairro um lugar mais comercial? Qual a sua visão sobre isso? Acho que é super importante, né? É muito importante ter lojas aqui, porque aí tem cabide de emprego aqui, né? As pessoas vêm visitar aqui, né? Então isso gera tudo um lucro aqui para o bairro, né? Isso é muito importante, né? Aqui em São Paulo, como é uma cidade, uma metrópole, né? É importante ter um lugar aqui onde as pessoas enxergam aqui como eu vou colocar aqui o meu negócio aqui, que aqui vai dar certo. Então é importante isso, né? Que as pessoas venham para cá e enxergam dessa forma também. Sim, sim. E para finalizar, tem algo que você queira compartilhar, tipo de algo que a gente não saiba, uma história que a gente não saiba? Eu vou contar a história algum tipo de curiosidade. Então, eu vou contar a história assim, da capela, né? Essa capela aqui ela foi construída para abrigar as pessoas que vinham acender velas por Chaguinhas. Quem é Chaguinhas? Chaguinhas era um soldado brasileiro, negro, que ele foi condenado ao enforcamento porque ele fez uma greve. Ele e o pelotão dele, ele era um soldado, o pelotão dele de Santos fez uma greve. Nessa greve durou um mês. Ele tentou fazer a coisa, não deu certo. Os soldados portugueses foram abortar a greve, prenderam os cabeças, o Chaguinhas era um deles. Então a condenação na época era ou ele era açoitado aqui, onde era o Pelourinho, ou ele era enforcado. Ele acabou sendo enforcado, aí tem uma curiosidade. Na primeira tentativa de enforcamento, a corda se rompeu. Teve uma segunda vez, a corda se rompeu novamente. Então o pessoal começou a gritar liberdade para ele, clemência. Por isso que aqui é o bairro da Liberdade. Sim. Né? Porque não foi dado liberdade para ele. A história faz umas versões. Dizem que teve um terceiro enforcamento, dizem que teve a corda se rompeu de novo. Dizem que ele foi morto a paulada, dizem que ele foi estrangulado. Várias histórias. Teve várias versões da morte dele. Ele foi morto, aqui como é uma região de cemitério, ele foi enterrado. E aonde ele foi enterrado, começou a fazer devoção para ele, acender vela para ele, porque viu um milagre que tinha acontecido aqui, né? Que não era comum acontecer a corda se romper. E quando a corda se rompia, ela lei dava liberdade. No caso do Chaguinha não foi dado liberdade. As pessoas vieram acender vela para o Chaguinha, a história se espalhou. Em 1878, o cemitério foi desativado e as pessoas ficaram sem saber aonde acender vela para ele. Sim. Essa capela foi construída 9 anos depois, com o objetivo de trazer essas pessoas, abrigar essas pessoas, que é essa capela aqui, né? Que foi a primeira dela. Ela foi queimada em 1915, mais ou menos. Ela foi incendiada por conta das velas que as pessoas acendiam aqui dentro. Entendi. Né? E essa capela aqui, hoje, né? Ela foi construída assim em 1928, foi a inauguração dela, né? Foi 2 anos para construir ela para reconstruir, e as pessoas hoje acendem vela lá embaixo, né? Que é o velário, né? Porque senão ia ter outro incêndio de novo. Sim. Aqui, né? Então separou o velário lá embaixo, aqui é só a capela, né?
E é essa a curiosidade. Obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você. Obrigado a você. Boa tarde, gente. Eu sou o Aaron. A gente está fazendo um trabalho para a Faculdade de Belas Artes sobre a história do bairro da Liberdade. Primeiro, para começar conhecendo vocês, eu vou perguntar o nome e a idade de vocês e há quanto tempo vocês frequentam o bairro, há quanto tempo vocês conhecem aqui. Eu me chamo Rafael, tenho 26 anos e é a segunda vez que eu venho aqui, graças a ela. Me chamo Tereza, tenho 24 anos. Depois de um bom tempo eu tô vindo frequentar de volta, que eu frequentava quando era adolescente, aí agora que a gente teve um tempo dos nossos filhos, a gente tá vindo visitar mais uma vez. Entendi, legal. Primeiro eu vou perguntar para vocês o que vocês acham da cultura do bairro, o que vocês acham sobre o bairro, qual é a percepção, a visão de vocês sobre o bairro? Eu acho maravilhoso, porque é uma forma de a gente conhecer uma outra história, um outro país que sem precisar ir até lá. Acho legal a forma que eles mostram como que é a rotina deles, alguns rituais deles. É bem interessante. É outro visual, né? Realmente. Totalmente diferente. É outra coisa que a gente vê aqui. Sim. Você, com a sua primeira experiência vindo do bairro, o que você achou daqui? Nossa, eu fiquei encantado, mano. Foi incrível. E eu sou muito interessado nesse negócio. Eu gosto desse assunto mais oriental. Agora eu vou entrar no tema mesmo do trabalho inteiro. Vocês conhecem a história do bairro? Desde o começo, a história de como começou o bairro, o que ele era antes de tudo. Vocês conhecem essa história? Olha, eu sei bem de leve por conta da escola mesmo. Eu lembro que a minha professora lá falava muito que começou com alguns pessoas que vieram do Japão e meio que eles fizeram esse canto deles mesmo, uma pequena parte do Japão no Brasil, para eles não sentirem tanta saudade de lá, terem algo mais deles aqui. Eu conheço bem pouco. Você já ouviu falar ou já percebeu, já viu alguém comentando em algum jornal ou algo do tipo sobre o processo de apagamento da história dos povos pretos da Liberdade? O que você sabe sobre? Olha, é uma coisa que eu achei que foi falado, né? Que queriam meio que apagar a parte preta, né? Que eu acho injusto, porque querendo ou não, também é uma parte brasileira nossa. Sim. O Brasil é um país que é acolhedor, é a mãe de todas, e eu fiquei meio triste. A parte da liberdade seria por conta disso, não é? Você acredita que a história antes dos povos imigrarem para cá, dos povos japoneses para cá, ela tem sido reconhecida atualmente, ela tem sido representada, as pessoas falam disso na rua, não necessariamente falar na rua, mas você acha que é lembrado isso? Você vê isso ou não? Não vejo. Com certeza não. É muito raro ver pessoas que falam sobre a liberdade, sobre o tempo negro, na verdade, né? É muito difícil. Hoje em dia eu vejo um pouco, mas como eu meio que trabalho também no mundo de cenografia, de teatro, entre o pessoal ainda a gente ouve falar um pouco, mas não é uma coisa que pode ser comum. É muito difícil. Que essa parte realmente. do Japão, liberdade, já sobrepôs essa parte preta. Exatamente. Então, é bem difícil ver. Exatamente. Na sua opinião, como o movimento negro, porque vem sendo criado um movimento negro para relembrar a história do bairro e para representar, não ser algo esquecido. O que você acha sobre esse movimento? Você acha ele importante? Você acha que tem que ser mais divulgado ainda? O que você acha sobre? Eu acho que é importante relembrar essa parte, porque querendo ou não, uma coisa que eu acho
é que o povo brasileiro ele foi feito mais com 3 tipos de povos. O indígena, que foi o nosso... tudo que começou o povo brasileiro, o povo negro e os portugueses. E eu acho essencial que o pessoal saiba que o povo negro vindo da África fez o Brasil. Faz parte da nossa faz história. parte da história. Ela faz o início de tudo, junto com o povo indígena e português. E hoje em dia o pessoal apaga muito isso. Eu acho que deveria ser realmente mostrado para ver as origens. Porque são uma parte das nossas origens. E o pessoal não fala isso. O pessoal está mais fixado no inglês, da Inglaterra, e o pessoal, tudo que é um padrão, um padrão que eu não acho necessário. O desinteresse pro país de dentro acaba vindo do próprio povo que tá aqui dentro, tá ligado? Como vocês enxergam a imigração japonesa como um processo de ressignificação e apagamento da história do bairro? Ou seja, como vocês enxergam esse processo de sobrepor a cultura, meio que esse apagamento? O que vocês acham disso? Olha, por um lado, referente à parte de apagar, eu acho errado. Porque não deveria esconder essa parte. Porque Mas eu acho que não é por causa do pessoal que tá vindo de cá, é por causa do nosso pessoal. É que o pessoal, eles acabam colocando muita parte presencial e futuro e esquecem o passado, que o passado, querendo ou não, foi uma parte da nossa história. Eu acho que nessa parte de apagar, eu acho errado. Eu acho que é o próprio povo brasileiro que acaba esquecendo isso. Não dá acaba sobrepondo isso, não dá importância. E qual é a sua visão sobre o processo de orientalização, o processo de mudança de imagem do bairro para virar um bairro japonês com os postes, essas coisas, tudo para mostrar que é um bairro japonês e com os fins comerciais, porque virou um bairro comercial, virou um bairro turístico, virou um bairro comercial, turístico. E qual a sua visão sobre esse processo de mudança do bairro pro lado comercial? Olha, De certa forma é interessante, só que não deveria sobrepor de qualquer forma. É interessante porque, como eu falei no começo, mostra um pouco deles, a gente conhecer um pouco mais. Mas eu também acho errado porque eles acabam esquecendo o começo. Sim. E indo para a última pergunta para fechar já, tem algo que vocês saibam sobre o bairro, você que frequentava antes? Algum tipo de... alguma curiosidade que vocês sabem pelo bairro que vocês, sei lá, descobriram pela escola, por parente, por frequentar aqui, algo do tipo ou não? Acho que é mais pra você. Não me recordo não. Mas eu sabia, por parte do meu pai, uma amiga dele, que ela é descendente de japonês, ela falava que era muito interessante vir aqui porque ela, com o pai dela, porque ele contava o pouco do conhecimento que como pode dizer? O que ele conhecia sobre o bairro. Isso, ele mostra que aqui, ele falava assim que aqui era um pedacinho realmente um pouco real das pessoas se sentirem no Japão. Que é uma coisa que, se você quiser conhecer mais da história, você vir conversar com o pessoal daqui com mais, como que fala? Os idosos, os anciãos, para saber mais do Japão, que aqui eles falam. Se você parar alguém aqui, eles contam como que é, mais experiência, até mesmo como que foi a imigração deles para cá, que querendo não foi um pouco difícil também. Entendi. E é isso, gente. Obrigado por participar, obrigado por se voluntariar a participar do trabalho. Obrigado, viu?